Olá, boa noite. Como estão? Olá, Arielle. Tô vendo você aí. Hoje é sexta-feira, normalmente sexta-feira, na Casa Espírita Maria de Nazaré, nós realizamos aqui também a palestra evangélica da sexta-feira, né? E também nós estávamos, após a palestra evangélica, realizando um curso de apometria. Essas atividades estão suspensas e, portanto, nós estamos realizando a palestra evangélica via Facebook, né, pela internet. Já que a internet nos oferece esses mecanismos, a gente está aproveitando para fazer o bem, não é? Então, hoje nós vamos desenvolver, para a nossa reflexão, um tema muito importante no Evangelho de Jesus e que consta no terceiro livro do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? E esse tema é o duelo. Ele consta no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os vossos inimigos. E o duelo está previsto nos itens 11 a 16. Mas antes de iniciarmos a desenvolver esse tema tão importante, nós vamos fazer uma oração. Então nós vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai as bênçãos derramadas sobre todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Paz e luz, que assim seja. Bem, para eu não me esquecer, eu quero falar duas coisas. Então, uma delas é sobre o Evangelho no Lar. Então, nós temos um roteiro que eu pedi para a Fabiana, e ela já o fez, né? E está postado no Facebook da nossa Casa Espírita, eu já ia instalar esse roteiro. Então, uns dias atrás, acho que foi até ontem, salvo engano, que alguém comentou que não sabia como fazer, pediu explicação. Então, eu tirei uma foto, pedi para a Fabiana postar, ela já o fez. Mas rapidamente, de forma bem sucinta, vou explicar, mas no roteiro está bem explicadinho, aí quando for entrar no Facebook da nossa Casa Espírita, vai olhar lá, está logo de cara. Então, para aqueles que não sabem como fazer, inicia-se com uma prece, não é? Porque nós vamos estar reunidos em família e a presença dos Espíritos amigos e de Jesus na nossa casa nos pede e recomenda uma prece. Então fazemos uma prece, deixamos um copo de água pela fluidificação, ou se houverem mais pessoas participando, eu aqui em casa deixo um copinho de água, pode ser aquele copinho de água de café, de plástico, inclusive nós usamos na nossa Casa Espírita. Então pode encher um copinho daquele para cada um dos participantes do Evangelho, para fluidificação, faz uma prece, após a prece, utiliza-se o livro, pode ser o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Fonte Viva, o que for do gosto da pessoa. Aí pode ser feita a leitura sequencial, né? Ou então a leitura pode ser feita aberta ao acaso, e aí se faz a leitura onde abriu, todos comentam, e após os comentários, nós em casa que nós fazemos vibrações, né? Depois a prece de encerramento, e pedimos o amparo dos espíritos protetores, não é? E depois a gente toma aquela água que foi fluidificada. Então é assim, mas no roteiro está melhor explicado, está bem detalhado, tá? Bem, então, esse era um ponto. O outro é que eu gostaria de pedir orações, para não esquecer no fim, peço agora, depois até posso reiterar. Pedindo orações para um irmão que se suicidou, não é? Chama-se Derival Cruz de Sena. Ele se suicidou. Então, vamos hoje, quando fizermos a nossa oração, pedir o amparo da espiritualidade superior a esse nosso irmão, ok?
Bem, então o tema que vamos desenvolver para a nossa reflexão é o duelo. E está então no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. No ciclo evolutivo primitivo, então, o que prevalece é a força bruta. Então, e também no reino animal. Então, tanto no reino animal como no mundo primitivo, o que prevalece é a força. O mais forte é o que lidera, comanda e fica à frente, né? Os outros ou obedecem ou são mortos. Então, por exemplo, se tem um grupo de leões, não é? O leão mais forte, ele é que é o chefe daquele bando de leões, de leoas. Alguém que quiser se tornar o chefe tem que desafiar esse leão que é o líder, e se conseguir derrotá-lo, aí torna-se o líder. E o outro leão tem que ir embora. Ou fica ali e abaixa a cabeça, ou então ele é morto. No mundo primitivo, os seres humanos são recém-saídos da animalidade, então vigora mais ou menos o mesmo princípio. É a lei do mais forte. Então o mais forte é quem comanda, é quem lidera, e os mais fracos são obrigados a obedecer. Quando nós entramos no mundo de expiações e provas, no início não é muito diferente, porque a gente sai da transição do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas. Então, via de regra, também é o mais forte que lidera, que domina e que comanda. Só que aí no mundo de expiações e provas são os mais sagazes que vão conseguir esse intento, não necessariamente os mais fortes fisicamente, diferentemente do mundo primitivo. Porque vejam vocês uma coisa, no mundo de expiações e provas, quem é que vai comandar, obter o poder e dominar os outros? Normalmente são os espíritos que não conseguiram seguir adiante na fase evolutiva final de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração e, subsequentemente, um mundo feliz. Porque o mundo de regeneração, como nós sabemos, é um período de transição, é um período mais curto. Então, o espírito que não consegue avançar, porque ele não conseguiu conquistar minimamente a condição de ser pacífico, não é? Então ele é violento, ele faz as coisas usando da violência intelectual, moral ou física, então ele ainda vive no ciclo da violência. E no mundo regenerativo a violência não é admitida, muito menos no mundo ditoso. Então, o que acontece? Como a vibração dele é muito baixa, a vibração moral dele é muito baixa, ele não consegue caminhar com os irmãos que vão seguir para o mundo regenerativo. E aí o que se faz? Ele volta para uma fase inicial do mundo de expiações e provas. E vai conviver com quem? Vai conviver com aqueles nossos irmãos recém-saídos do mundo primitivo, onde a força imperava. Mas só que esses têm o intelecto muito mais avantajado, porque eles palmilharam todo o percurso do mundo de expiações e provas. Então desenvolveram muito intelecto. Enquanto que o pessoal, os espíritos do mundo primitivo, o intelecto deles ainda é primário. Só sabe fazer o fogo, cortar pedra, mas a inteligência deles é pequena. Então esses espíritos que passam a reencarnar no mundo de expiações e provas no início, eles é quem vão deter o poder, porque eles têm uma inteligência muito maior. E aí, então, o poder, no caso, e a dominação vai ser exercida pela inteligência, e não mais pela força bruta. A força bruta vai ser utilizada pelos que detêm a inteligência. Mas ainda assim é a força da inteligência, mas é a força. Então não tem o amor, né? Então, a dominação é pela força. Nós pegamos os impérios do passado. O Império Romano, os outros também, é a mesma coisa. São todos iguais, né? Então o Império Romano fazia o seguinte. Eles sabiam que eram mais fortes, mas sempre eles mandavam alguém infiltrar lá dentro para ver como é que era tudo, a força de defesa do inimigo. E aí esse espião voltava e contava tudo, aí eles sabiam o que tinha que fazer e iam lá e dominavam. A força. Escravizavam uma parte, outra parte deixava lá para
gerar receita para pagar imposto para eles e seguir em frente. Bom, e no passado, até não muito distante, e esse período anterior não tinha sistema de justiça. A justiça era a justiça individual ou grupal. Só depois é que passou a ter um sistema de justiça, mas não dispensava a justiça individual, que não era bem uma justiça, era a lei do mais forte. Então você andava em paralelo a justiça praticada pela própria pessoa, né? A justiça praticada individualmente, e tinha a justiça também do Estado, que exercia também. Bom, aí nós chegamos mais recentemente, há cerca de mais ou menos 1,5 século, 2 séculos, né? Onde havia previsão do exercício do duelo, que compunha o sistema de justiça. Então integrava o sistema de justiça o duelo. Não era uma coisa à parte. Não era, porque o duelo fazia parte do sistema de justiça humano. Então, uma pessoa que era ofendida, normalmente era uma ofensa moral, ou coisa que o valha, e ela então desafiava essa pessoa que a tinha ofendido para duelar com ela, lutar até a morte. E o ofendido podia escolher a arma, ou arma branca ou arma de fogo, e os dois usavam a mesma arma, escolhida pelo ofendido. E aí a luta era até a morte. Então tinha testemunha, tinha o mediador, e cada um contava até, salvo engano, 20 ou 30 passos, andava cada um numa direção, e quando era dado um sinal, um atirava no outro e pronto. Né? Ocorre, contudo, que havia muita manobra, né? Porque evidentemente que se a pessoa quisesse matar o outro, ele só ia desafiar se ele tivesse a certeza que ia ganhar. Então, por exemplo, se ele fosse uma pessoa engrimista, né, que lutasse espada de uma maneira muito intensa, fosse um bom esgrimista, aí, e ele soubesse que o seu oponente não soubesse lutar com espada ou lutava pouco, ele desafiava, sabia que ele ia ganhar. Porque ele não ia querer desafiar um espadachim, porque ele sabia que ia perder. Então, normalmente, quem desafiava era praticamente um homicídio, porque ele já sabia que ia ganhar. Ninguém vai desafiar uma pessoa mais forte, não é? Porque sabe que vai perder. Então não deixava de ser, de certa maneira, um homicídio. Ninguém desafia aquele que é mais forte, desafia o mais fraco sempre. E havia também umas fraudes que eram o seguinte, um exemplo. O sujeito queria ficar com a mulher do outro. Ele criava uma artimanha ali para, de alguma maneira, ocorrer o duelo. Aí ele duelava, sabia que ia ganhar, matava o marido da pessoa que ele queria e ficava com a mulher do outro. Pegava a fortuna dele dessa maneira, de uma maneira muito esperta, né? De uma maneira bastante estranha. Enfim. Então, mas esse instrumento do duelo era previsto na legislação. A lei amparava isso. Tinha os critérios, tudo e tal. Atualmente, o duelo não existe mais. Mas ainda existem algumas formas de autodefesa, como, por exemplo, a legítima defesa. Então, se a pessoa, por exemplo, estiver para ser morta por uma outra, ela pode se defender, até porque não dá tempo de chamar o aparelho estatal. Então, a pessoa está com uma faca para matar. Não dá tempo dela falar, para um pouquinho aí, não me mata, eu vou chamar a polícia, depois a gente... Não dá. Então, a pessoa pode se defender e, se for necessário, até tirar a vida da outra pessoa. Isso aí é legítima defesa, que tem amparo no sistema judiciário, no sistema de justiça, nas legislações todas do mundo inteiro, do planeta todo, inclusive da brasileira. Acontece que tem uma série de regramentos, então não pode ter o excesso de defesa. Então, a pessoa veio, por exemplo, para matar com uma faca. Você não pode pegar um metralhador e metralhar a pessoa até virar peneira. Aí dá excesso de defesa, excesso de legítima defesa, e esse excesso acaba virando um homicídio, então tem regras. Pode se defender, mas tem critério. Então, por exemplo, o sujeito veio, você dá um tiro nele, ele caiu, pronto, parou, não vai metralhar até acabar. Então, de toda maneira, o que nós temos? Hoje nós não temos o duelo, mas nós temos alguns instrumentos de autodefesa que a legislação ampara. Então, essa
Esse é o sistema de justiça humana. Mas vai continuar prevalecendo isso no futuro? Com certeza que não. Porque qual vai ser o sistema de justiça futuro? O sistema da justiça celeste e divina, cujo critério maior é a misericórdia. Não é? Então, duelo já não existe mais, né? A legítima defesa também é alguma coisa que não vai acontecer mais. Por quê? Se agora já, no mundo regenerativo, nós vamos ter mais pessoas violentas, quer dizer que muito dificilmente a gente vai encontrar situações que a criatura vai precisar da autodefesa, porque ela não vai ser agredida. Porque as pessoas violentas não vão mais ter acesso ao mundo regenerativo. Então, o violento não tendo acesso ao mundo regenerativo, para que a legítima defesa? A legítima defesa de quê? Se a pessoa não vai ser agredida de nada. Então, a tendência é esse sistema de justiça que nós temos hoje, ele ir sendo substituído pelo sistema da justiça divina. Não é? Então, o que é que recomenda o Cristo a respeito disso? O que é que nos ensina o Cristo sobre isso? Que está dentro do nosso assunto, que é amar os vossos inimigos. Né? Então, Cristo nos ensinou o seguinte, que se alguém o ofender numa face, dê-lhe a outra, ou seja, dê-lhe a face do perdão. Então, se você é ofendido, perdoa. Nós já estudamos esse assunto aqui. Porque você só é ofendido com a permissão de Deus. O que isso significa? Que alguém vem te agredir, vem te ofender, porque você está atraindo aquela ofensa, aquela agressão. Você é o polo atrativo, na verdade. É você que atrai aquilo para você. Então nos cabe o quê? Compreender que nós é que provocamos isso, no fundo. Eu acho que para alguns que não ouviram as outras palestras que eu fiz, talvez não vão entender. Pode embaralhar. Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, tá? Mas o raciocínio, quem já vem acompanhando já sabe por quê. Vamos lá, então, para não ficar muito duvidoso. Quando nós praticamos o mal, nós criamos um campo eletromagnético em nós que atrai uma ação semelhante. Então nós vamos atrair, seja por alguém praticando ou as circunstâncias da vida. Então a pessoa praticou o mal, tá? Aí ela vai atrair esse mal para ela, até para corrigir, até para equilibrar, não é? Isso pode ser amenizado praticando-se o bem. Então você consegue pagar o mal com o bem dessa maneira. Mas se a pessoa não faz nada disso, vai atrair o mal da mesma proporção que foi praticada. Então alguém vem e vai fazer o mal para nós. Como nós fizemos o mal antes, nós estamos atraindo o mal para nós, para ver um equilíbrio da justiça divina nesse aspecto. Então, quando a gente já tem essa compreensão, o que vai acontecer? O mal vem a nós, uma ofensa, o que for. Então, nós vamos ter uma compreensão que isso aconteceu porque eu atraí isso para mim em decorrência de uma ação minha do passado. E aí, então, eu estou atraindo. Como também, por exemplo, ocorre de a gente nascer com doenças. Hoje nós já sabemos que nós nascemos com doenças decorrentes de ações nossas pretéritas. Então o Espiritismo nos traz todos esses esclarecimentos, não é? Então, sabendo que é assim, e o Cristo já sabia, sempre soube, não é? Há muito tempo, o que ele nos recomendou? Se você for ofendido na face direita, dele à esquerda, ou seja, perdoe. Porque a pessoa veio te ofender porque você está atraindo a ofensa dela para você. Então, vamos perdoar. Isso é uma coisa benéfica para você, muito benéfica. Muito benéfica. E o outro está se comprometendo perante a justiça divina. Porque se o escândalo é necessário, como ensinou o Cristo, ai daquele que for o autor do escândalo. Então a pessoa está praticando o escândalo, ou seja, o mal, porque nós estamos atraindo, mas se não fosse em nós, ele faria em outro também. Então ele está praticando escândalo e ele vai responder por isso. Mas isso é um assunto dele. O nosso é o quê? É não ir retribuir o mal lá, de volta. Então nós vamos fazer o quê? O Cristo nos ensinou. Vamos perdoar. E aí encerra ali. Com o mal recaindo sobre nós, nós equilibramos o sistema de justiça divina, pagamos o mal, não contraímos uma nova dívida, porque nós perdoamos, e encerra o assunto ali. Nós ficamos livres.
nosso perispírito, nosso campo eletromagnético fica equilibrado, não vamos atrair mais nada. Então, o duelo, o que acontece com o duelo? O duelo é você receber uma ofensa, você vai lá e faz uma outra ofensa. Não deixa de ser o olho por olho, dente por dente, você volta no passado. Então a prática do duelo foi abolida por isso. Mas se a pessoa hoje for utilizar isso, vai criar problema e vai criar obstáculo para avançar para o mundo regenerativo. Então a nossa luta, o nosso intento, o nosso esforço é fugir da violência. E o duelo é uma forma de violência. Porque a violência, seja ela física ou seja moral, ela vai levar a ódios, a dissensões, a vinganças, a todo tipo de prática do mal, o que provoca em nós um padrão vibracional muito baixo. E esse padrão vibracional muito baixo nosso é o que vai nos impedir de seguir para o mundo regenerativo. É isso que é a separação do joio do trigo. Porque não vai ter um tribunal, não vai formar um tribunal de consciências, com júri, com pessoas que vão dizer se a pessoa é boa ou é ruim, e se vai para a direita ou vai para a esquerda. Gente, não é nada disso. Simplesmente o que vai determinar se você segue no mundo regenerativo, avançando, pela sua própria vibração. Se a sua vibração é baixa, ela vai se tornando incompatível com a vibração do planeta do mundo regenerativo. O mundo regenerativo tem uma vibração mais alta do que a do mundo de expiações e provas. E a do mundo primitivo é mais baixa ainda. Então é um crescente. Então se tem o mundo primitivo, a vibração é baixíssima. Expiação e prova sobe um pouco, mas é baixa também. Mundo regenerativo, a vibração é mais alta. Mundo ditoso é mais alta ainda. Mundo celeste ou divino, mais alta ainda. Mundo feliz. Então, agora, a gente está ainda no mundo de expiações e provas. A vibração ainda não é elevada, mas está subindo, porque a gente está no finalzinho de expiações e provas. Então a gente tem que subir a vibração nossa. Porque o planeta como um todo, a vibração do planeta como um todo sobe. O planeta é um organismo vivo. O planeta não é não é um troço morto que a gente está nele. Não, o planeta é um organismo vivo e nós vivemos nele. Então é como se nós fôssemos bactérias de um corpo. Né? Mais ou menos assim, tá certo? Nós não podemos ser um vírus, né? Porque senão aí não tem problemas. Né? Não podemos ser um coronavírus, tá certo? Então nós temos que nos harmonizar com o planeta para viver em consonância com o planeta. E o planeta sobe a vibração, a gente tem que subir também. Não tem outro jeito. Ou então você vai ter que sair. Você vai ter que sair. Você não vai suportar a vibração alta. Você não consegue firmar a encarnação com uma vibração baixa, numa vibração elevada. Né? Então é por isso que as encarnações não serão possíveis para os espíritos violentos, porque a vibração dele é baixa e a vibração do planeta se eleva, né, no mundo regenerativo, e não dá para encarnar aqui. Então tem que voltar para o mundo, tem que ir para um mundo primitivo, o mundo de expiações e provas, onde a vibração é baixa também, daí dá para encarnar lá. Aí é que se faz a seleção do joio e do trigo. Então o trigo é aquele que tem a vibração um pouco mais alta. Já não sendo violenta, a vibração já não é tão baixa. Se for violenta, a vibração cai muito, e aí só tem como encarnar em mundo de expiações e provas, ou primitivo, em fase final, de transição. Esse que é a grande questão. Né? Como é que a gente vai continuar o nosso processo evolutivo? Você só consegue continuar o seu processo evolutivo em um mundo onde o padrão vibracional é compatível com o seu. Então, um mundo onde o padrão vibracional é baixo, e você tem uma vibração baixa, você pode encarnar lá. Você pode encarnar lá. Contudo, se esse mundo eleva a vibração e a sua vibração não sobe também, você não consegue encarnar mais nesse mundo. Daí você tem que, então, ser transferido para um outro mundo, para você continuar o seu processo evolutivo. Porque o espírito evolui de todo jeito. Tem que evoluir, porque tem a lei do progresso. A lei do progresso nos impõe o progresso. Não é optativo. Não é optativo. É impositivo. Então, mas você só pode prosseguir seu processo evolutivo no mundo que tem compatibilidade. É como numa escola. É como numa escola. Então, se, por exemplo, você não passou no primeiro ano, você não conseguiu aprender o mínimo para você passar, você não vai ter condições de ir para o segundo ano. Porque no segundo ano serão novas lições, mas você não aprendeu nem as do primeiro.
Como que você vai querer aprender as lições do segundo ano se você não aprendeu as do primeiro? Por quê? No segundo ano, pressupõe-se que você aprendeu as lições do primeiro ano. Então, não vai voltar para trás, vai subir, vai continuar seguindo para frente. Então, é por isso que no mundo regenerativo já não vai mais ter umbral. Porque não tem espaço para expiação. Porque pressupõe-se que você já não tem mais aquelas falhas de caráter, de moralidade. E você já é um pouco mais espiritualizado e não vai criar ambientes deletérios e criar umbral, porque o umbral é criado pelos espíritos que estão lá, pelos nossos irmãos que estão lá. Porque nós somos centelhas de Deus, então nós somos co-criadores. Aqui no planeta Terra, nós criamos a vida que nós vivemos. Exatamente isso. Ocorre que há um certo retardo para essa criação, mas você atrai o que você pensa e o que você sente. Entretanto, na dimensão espiritual, você pensa, cria, de imediato. Então, se sua criação mental é negativa, você só pensa coisas negativas, então você fica pensando que foi esfaqueado e está com corte na barriga. Você vai estar com corte na barriga. Você pensa, eu fui esfaqueado, estou com a barriga cortada e sangrando. Você vai olhar e vai estar com corte na barriga e sangrando, porque você criou aquilo no seu corpo espiritual. Você desencarna velhinho e você pensa que é velhinho. Você vai desencarnar com o corpo espiritual de velhinho. Você pensa, cria. Então você pensa que é um derrotado, que não tem direito a ter nada e vive na sujeira. Você vai viver na sujeira, num ambiente horroroso. As mentes que estão lá são mentes que criam aqueles próprios ambientes. Mas no mundo regenerativo, as criaturas serão mais espiritualizadas. Para começar, estão reencarnando já no nosso mundo praticamente 3/4 de espíritos jamais amadurecidos. E um quarto só menos amadurecidos, mas não tendentes ao mal e nem tendentes à violência. Então, esses 3/4 que são espíritos mais amadurecidos, que vêm de fora em grande parte, eles já vão criar uma estrutura corporal, né, que vai permitir um intercâmbio com os espíritos encarnados normal. A maioria espiritualizada praticamente. Né? Então, o que acontece? É segundo ano para frente. Não tem descer para o primeiro de novo. Não tem como. Então, quem decidiu ou não quer, não tem interesse avançar, quer repetir de ano, vai ter que reencarnar em mundo ou final de primitivo ou de expiações e provas no início. Isso por conta da sua própria vibração pessoal. E o duelo? O duelo, a questão que não deixa de ser um homicídio. E matar uma pessoa é uma forma de violência das mais brutais. Né? E além do que você vai criar um monte de outros compromissos negativos. Ou a pessoa vai ficar com ódio de você, porque você a matou. Ela vai ficar com ódio, vai te perseguir, vai obsediar você, quem está perto. Ela quer se vingar. Então aí entra, além do duelo, entra a vingança. E é um círculo vicioso. Uma coisa puxa a outra. Aí você vai ficar com ódio dele, aí ele faz você desencarnar, ou por qualquer motivo, um acidente, ou faz você ficar louco, vai para o manicômio, enlouquece, lá morre, ou faz você se suicidar e você desencarna, lá você vai ficar com ódio dele. Mas aí ele encarna, aí você vai ficar atrás dele. Isso não acaba nunca. No mundo regenerativo não tem campo para isso, não tem espaço. E isso é no mundo das expiações e provas só, que é possível, porque aí cai muita vibração, porque o problema todo é esse. Se a gente está no estado de violência, o seu estado íntimo, vibracional é de violência, tudo à sua volta é violência. E o Cristo já nos diz, quem vive pela espada morre pela espada. Não tem jeito, gente. Quem vive de arma na cinta, fazendo crime, invariavelmente morre desse jeito. Desencarna com tiro, com morte violenta. Isso o Cristo já falou há muito tempo atrás. A gente tem que ter aprendido isso. Não tem como continuar assim, sem ter esse entendimento. Então, é necessário agora a espiritualização das criaturas. Mas no planeta quase inteiro, as pessoas são pouquíssimo espiritualizadas. Entendem quase nada de espiritualidade. Vivem a vida material como se a vida material fosse única.
né? Vivem como criaturas carnais, sem entender que são espíritos. São seres espirituais vivendo uma experiência física. Quem é que sabe disso? 1%? Nem isso no planeta todo. Não acredito que nem 1%. No Brasil é o país onde tem o percentual maior, por causa do espiritismo. E como é que esse povo todo vai aprender? Bom, aí seria assunto para uma outra palestra, que aí demandaria um tempo até grande, não seria só suficiente esses 30 minutos, não é? Bem, os nossos 30 minutos se escoaram, então o tema é sobre o duelo, que é comentado nos itens 11 a 16 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Francisco de Assis, Agostinho, Santo Agostinho, qual é o outro espírito mesmo? Eu esqueci o nome. Tem mais um outro espírito, que ele era arcebispo lá de França, tudo, e também comenta. Então são vários espíritos que fazem um comentário a respeito do duelo, não é? E que agora a gente está procurando expor aqui de uma maneira bastante sucinta, porque é um tema que, logicamente, demandaria um tempo muito maior, né, com explicações mais acuradas, com mais detalhes e tudo, mas eu creio que nesses 30 minutos foi possível, foi suficiente para dar uma pincelada a respeito do duelo, que felizmente já ficou no passado, tem mais de século que não existe mais na nossa legislação, e nenhuma legislação que eu saiba, o duelo. Pode ser até que tenha, mas na civilização ocidental, eu desconheço que tem algum país que tenha na sua legislação prevista o duelo, né? Então tem mais de século que não existe mais esse instrumento de justiça, que não deixava de ser a justiça com as próprias mãos, não é? Justiça com as próprias mãos, que é muito característico do mundo primitivo e do mundo expiatório também, mas não na sua fase final, né? Mas na sua fase intermediária, mais para o início, mas na fase final do mundo de expiações e provas, o duelo também ele vai abrandando e vai deixando de existir, porque já se está quase ingressando no mundo regenerativo, onde isso não é admitido. Então vocês vejam que mais ou menos assim, vamos pensar assim, transição leva 300 anos, então nós já sabemos disso e tal. Então é durante o período de transição que o duelo acaba. Então até o período de transição, no mundo de expiações e provas, tem duelo, tem outros mecanismos de justiça individuais, com as próprias mãos, etc. Né? Justiça grupal, individual. Entretanto, quando o planeta, quando o mundo expiatório e provacional entra na sua transição, é onde o duelo vai acabar. Que é o que aconteceu no nosso planeta. Então o duelo acabou há mais ou menos 150 anos. Como a transição começou 100 anos antes do Livro dos Espíritos, né? Então na época do Kardec ainda tinha duelo, mas já estava acabando. Então, nós vemos que é dentro do período de transição do planeta, de mundo expiatório para o mundo regenerativo, que o duelo termina, porque o duelo é uma forma de violência. E isso tem que ir terminando, tem que ir acabando, porque quanto mais se aproxima do mundo regenerativo, esses mecanismos têm que ser expurgados. Agora, nessa fase final, nós estamos encontrando muitos problemas de violência pelo mundo afora, mas é porque se está permitindo que cada um exponha o que tem no coração verdadeiramente, não é? O Cristo falou, quando os tempos forem chegados, que todo mal seja feito e que os santos se santifiquem. Por quê? Porque estamos já a um passo de ingressar no mundo regenerativo. Então está sendo feita a seleção do joio e do trigo. E como é que faz? Cada um mostrando o que é. Então se está permitindo e possibilitando que cada um mostre, se é injusto, vai mostrar sua injustiça. Porque quanto mais você deixa, mais a pessoa acha que pode e vai fazendo. Porque antes tinha freio, agora está um pouco sem freio, justamente para descobrir aquele capuz que a pessoa tem.
Então a pessoa faz as claras, ela mostra o que ela quer, vai e faz. Na força, na violência, na inteligência, e ela faz o mal. E aí ela se mostra quem ela é. Aí é onde cada um vai fazendo a sua escolha de qual o caminho deseja trilhar. Se é o caminho do Cristo ou se é o caminho do ego. O caminho do Cristo é o caminho do amor. Porque o Cristo é unificado com o Pai, que o Pai é só amor. Porque agora se está num momento de praticamente início da implantação do reino de Deus na Terra. Então é a partir do mundo regenerativo que é implantado o reino de Deus na Terra. Né? O mundo regenerativo é um período de transição, aí você entra no mundo ditoso, e aí você inicia com mais veemência, com mais clareza, implanta-se o reino de Deus na Terra, que é o reino do amor. Aí cessa a violência, porque no mundo ditoso ainda tem um pouco do mal? Tem. Mas o bem prevalece, é como se fosse aquele 7-1, aquele 7-1 lá. Então, é umzinho lá que faz o mal lá de vez em quando e o bem prevalecendo sempre. Porque é no mundo feliz onde só tem o bem, aí não tem mais o mal. Né? Então é no mundo feliz em que o reino de Deus é implantado completa e plenamente. Porque daí você só vai ter o amor, não tem mais o mal, só tem o bem. Porque no mundo ditoso o bem prevalece sobre o mal, mas ainda tem um pouquinho do mal. É pouco, mas tem. E o mundo regenerativo é um período de transição para você ingressar no mundo ditoso. Então aqueles que, por exemplo, vamos dizer assim, vamos colocar assim, né? Quem é professor, eu já vou acabar, gente. Os professores sabem como é que faz a nota, né? Faz uma média e tal. Então tem um monte de provas, aí faz uma média, deu média 5, vai. Média 4, vai ser aceito talvez entrar no mundo regenerativo para tentar, porque é um período de transição, o regenerativo, ainda não é mundo ditoso. Porque ainda se vai insistir um pouquinho. Né? Então vamos dizer assim, você tem um grupo de pessoas, de espíritos, que são tendentes ao bem. Esses vão seguir no mundo regenerativo. Mas você tem aqueles que são tendentes ao mal. Esses vão ser excluídos. Mas você tem aí uns 50%, mais ou menos, que é tico-tico no fubá. Nem é ruim, nem é bom. Vai conforme o vento. Então, se vai tentar com esses ainda um pouco mais. Talvez umas 3 encarnações, 4. Porque daí eles convivendo com pessoas tendentes ao bem, a tendência também é a pessoa seguir. Né? Porque o que Deus quer é que nenhuma ovelha se perca. E não vai se perder. Mesmo que tenha que afastar, depois traz de volta. O Cristo falou que nenhuma ovelha de seu rebanho vai se perder. Chegará o tempo em que haverá um único pastor para todas as ovelhas. Tá certo? Então, minha gente, era esse o tema, né? O duelo, que a gente aí fez essas explanações para a gente refletir sobre isso. Só vou reiterar então, para vocês, por favor, fazendo a vibração para o nosso irmão que se suicidou, tá? Que é o Derival Cruz de Sena. E então, a gente vai fazer o encerramento agora e vamos fazê-lo com uma prece. Fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Paz e luz. Que tenhamos aí então um fim de semana muito abençoado e feliz para todos nós. Amanhã a Vânia e o João farão uma palestra nesse mesmo horário a partir das 18 horas. E domingo estaremos novamente juntos, se Deus quiser. Fiquem em paz.